te farei pescador de homens. Se perseverares, serás terras pedra e onde a agonia do vazio nela frutificarás pra mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no morro já pressentes tuas chagas, eu te amo e jogo mão ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Soldado que te transporte em prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, valendo negação. Oh, a vida em torno pela tua mão. Te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Simão Pedro, moverás em tu. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Oh, a vida em torno pela tua mão. Te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. E Simão Pedro, moverás em mim. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Te farei pescador de homens, se perseverares, verás terras nela. Vem, eu te farei pescador de homens. Boa noite a todos. É com grande alegria que hoje estamos aqui. Eu sou a Tailane, de Capinzal, participo do Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Capinzal. E hoje, nesse intercâmbio das nossas casas, estamos de forma virtual, já que o encontro físico ainda não é possível, participando nessa noite, dessa conversa com vocês através da página do Centro Espírita Lar de Jesus, de Joaçá. Eu peço que, por favor, se qualquer coisa o som estiver ruim, ou vocês podem sinalizar nos comentários, que aí a gente vai ajustando aqui, certo? Então, para iniciar,
né, a exposição dessa noite, a nossa conversa sobre os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Vamos acerenar nesse momento os nossos pensamentos, o nosso coração e fazermos a nossa prece inicial antes da exposição. Então, gostaríamos de agradecer a Ti, ó Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecer à espiritualidade amiga e benevolente por esse dia de vida, por mais essa oportunidade, por apesar das dificuldades encontradas no momento, podermos estarmos nos unindo através do estudo, através da oração, através da união de pensamentos, mesmo que de forma virtual. Agradecemos pela tecnologia que hoje tanto nos auxilia nesse momento. Agradecemos a proteção constante em nossas vidas. E gostaríamos de pedir para que nos intua na noite de hoje, para que as palavras sejam claras e que possam nos auxiliar a refletirmos e a melhorar aquilo que ainda precisamos melhorar dentro de nós. Fica conosco, ó Pai, nesse momento, que assim seja. Então, para nós conversarmos nessa noite, eu escolhi o tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Por que escolher esse tema, para essa conversa? Nós estamos vivendo num momento diferente, né? Um momento que tem nos desafiado em muitos sentidos. Então, esse momento de pandemia que estamos presenciando, Divaldo nos fala que é um momento em que estamos retornando para as nossas famílias. É um momento que estamos retornando para casa, que estamos saindo daquela vida atribulada que estávamos tendo, com muitas atividades fora do lar, longe da família, e sendo obrigados então a voltar para casa, voltar para o nosso lar, para a nossa família, para conviver. Tudo isso tem um motivo de ser. O Evangelho de Jesus, ele vai nos tocando em diferentes momentos, para cada um ele toca em diferentes momentos e de diferentes formas também. Alguns de nós aprendemos através do amor, outros, porém, aprendemos através da dor. E esse momento em que muitos estão passando por dificuldade, momento de dor para muitas pessoas, que estão tendo seus entes queridos desencarnando, momentos de dificuldade financeira, momentos de dificuldade pelo relacionamento, porque ou estamos longe das pessoas que amamos, afastados, ou estamos mais próximos do que antes e estamos tendo que conviver com as nossas virtudes, com os nossos vícios, acomodar tudo isso. Então, esse momento de dor e de dificuldade que estamos passando agora, com certeza tem o objetivo de nos educar para o amor. E esse amor, então, que vivenciamos em família. Como vamos falar, então, um pouquinho sobre a família, por que honrai a vosso pai e a vossa mãe? Hoje vamos fazer essa reflexão mais para o nosso papel enquanto filhos. Porque antes de assumirmos outros papéis em nossa família, seja de esposa, de esposo, seja de pais, de primos, de tios, de irmãos, antes de tudo, todos nós somos filhos. Então é importante que nós pensemos um pouquinho sobre isso. Para pensar sobre a família, eu vou buscar então qual é a origem dessa palavra, Ela deriva do latim famulus,
e significa que serve. Então, a própria palavra família em si, ela já é rica de significado. E ela já nos induz a pensar sobre o nosso objetivo convivendo em família. Segundo o espírito Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, psicografado por Divaldo Pereira Franco, a família ela é a base social, a base fundamental, a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, no livro, ela vai nos falar que se a família é uma base saudável, a sociedade também será. No entanto, se a família é doentia, se tem relações doentes, a sociedade também padecerá. E ela continua nos dizendo que a família é sempre uma bênção que Deus faculta ao espírito em crescimento. Então, todos nós estamos em crescimento, né, nesse planeta, auxiliando-os a treinar a fraternidade e a compreensão. Então, nós, seres humanos, espíritos que estamos nesse momento aqui encarnados, nós temos um instinto gregário que nos induz a buscar o grupo, nos induz a querer pertencer, a participar de um grupo. Né? E o primeiro grupo que nós fizemos parte, a partir do momento que chegamos ao planeta Terra, que encarnamos como, né, espíritos, o primeiro grupo é a família. E a família ela é a célula inicial da sociedade. E por mais que às vezes nós pensemos e acreditemos que ela possa ser um encontro casual, né, ela não é. Então não é ao acaso. E a nossa família, ela se forma não a partir de encontros casuais, apressados, aqui do mundo físico. Então, segundo Joana de Ângeles, no mesmo livro, ela vai nos dizer que esse encontro, que esse grupo, a formação desse grupo, ela já ocorreu nas esferas espirituais, antes do renascimento do nosso corpo orgânico. Lá nas esferas espirituais são desenhadas as programações entre os espíritos que estão comprometidos. Então, lá é feita a programação da família entre os espíritos que estão comprometidos de duas formas, ou positiva ou negativamente. Então, os espíritos que estão comprometidos positivamente, eles encarnam na família para ampliar as suas virtudes, né? Para juntos trabalharem num propósito, em alguma missão do bem, né? E cada vez ir se melhorando. Já os espíritos que estão comprometidos negativamente, né, eles vão encarnar para os ajustamentos necessários ao progresso que todos nós estamos subordinados. Então, todos nós estamos subordinados pela lei do progresso. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual que é a finalidade da reencarnação. Por que é que nós reencarnamos? Precisamos reencarnar. E os espíritos vão nos responder que nós precisamos reencarnar a fim de expiar, né, os nossos erros cometidos no passado e do melhoramento progressivo da humanidade. Então, como que a humanidade se melhora? Através do melhoramento progressivo de cada um de nós. Então, através do melhoramento progressivo individual, nós nós assim vamos melhorando a humanidade toda. Então, para nos melhorarmos, nós precisamos estar com o outro, para que a gente aprenda a amá-lo através da convivência. E Deus, ele nos presenteou, então, com uma família, que é o primeiro grupo com quem nós vamos nos relacionar para exercer esse amor ao próximo, né? E para desenvolver, então, em nós e coletivamente esse melhoramento. Deus também nos enviou um código divino, conhecido como Decálogo, através de Moisés, em que se encontram recomendações, os 10 mandamentos conhecidos, né, para que nós não falhemos nessa jornada terrena. Então, lá nesse decálogo enviado por Deus,
estão recomendações, os ensinamentos para que a gente aprenda a amar a Deus e amar ao nosso próximo. Jesus, nosso mestre, nosso guia, quando esteve encarnado no planeta Terra, ele foi questionado sobre qual era o maior mandamento da lei, né? E então ele responde, né, que amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, esse trecho, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 22, e aqui fica muito claro que Jesus está reforçando, ele não está contrariando, mas ele está reforçando os 10 mandamentos que Moisés trouxe na sua época. Então, nesses dois mandamentos, Jesus está concentrando todos os outros trazidos, então, pela lei dos profetas. E o Evangelho, no capítulo 15, ele vai nos dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o nosso próximo. E não podemos amar o nosso próximo sem amar a Deus. Então, logo, tudo aquilo que eu vá fazer ao meu próximo, eu também é como se estivesse fazendo a Deus, né? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no seu capítulo 14, vai nos trazer o mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe. E lá ele nos diz que esse mandamento é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o vosso próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Então, se nós pensarmos que o lar é o nosso primeiro educandário, né? Os nossos pais são os espíritos, são os primeiros espíritos com quem nós temos contato depois que reencarnamos, né? São eles que vão nos amparar, que vão nos destinar amor, que vão nos destinar carinho, cuidado, proteção, que vão nos educar através dos seus exemplos. Então, esses espíritos que estão na função de nossos pais, eles estão fazendo o melhor que eles podem diante das possibilidades que eles encontram no momento. É difícil nós encontrarmos pais que pensem agir de determinada forma porque gostariam de errar. Então, enquanto pais, a gente sempre faz pelo melhor, pensando em acertar. E a gente vai tomando as atitudes diante dos recursos, do conhecimento, né, que a gente tem em cada momento da existência. Então, o Evangelho, nesse capítulo 14, né, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele também vai nos trazer ensinamentos sobre a família, né? E lá ele vai nos dizer que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, já eram espíritos simpáticos de outras vidas que tiveram, de outras encarnações, enquanto estavam no plano espiritual. Então, eles têm uma afeição. Né? Mas também pode acontecer, né, o Evangelho continua nos dizendo que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Então, pensando que nós estamos num planeta de provas e expiações passando para um planeta de regeneração, que somos espíritos imperfeitos, que estamos aqui para aprender. Possivelmente, nós iremos nos identificar com esse trecho do Evangelho, né? Em que vamos encontrar em nossa família parentes, muitas vezes, às vezes distantes, às vezes próximos, às vezes encarnados como nossos pais e mães, né? Espíritos que nós vamos ter relações mais conturbadas, que nós vamos ter uma relação mais difícil. Né?
E isso não é um acaso. É importante nós pensarmos, a doutrina espírita ela nos esclarece isso, que essas relações elas não são um acaso. Nós estamos tendo nesse momento da nossa existência corporal uma oportunidade, uma nova chance de repararmos aquilo que havíamos cometido de errado, de apararmos as arestas entre nós, né? E pelas dificuldades que temos que possivelmente não foram criadas nessa vida, ou não só nessa vida, nessa existência terrena, né? Então, muitas vezes, essa nossa dificuldade de relacionamento, ela já vem de outras existências em que nos comprometemos moralmente, né, uns com os outros. E aí fomos nos afastando. Né? O que importa, né, para nós nesse momento é que aproveitemos essa chance que estamos tendo agora, essa encarnação que Deus nos deu como presente, para que a gente não se comprometa ainda mais, para que a gente não cause mais mal. E que na função de filhos que nós estamos, né, que a gente saiba aproveitar essa oportunidade e cumprir o nosso papel. Na passagem do Evangelho, em que Jesus é chamado, né, à porta por seus irmãos e por sua mãe, e ele diz o seguinte: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então, essa parte se encontra no Evangelho de Marcos e Mateus também. E aí ele vai responder: eis aqui minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Respondeu isso, se direcionando então para os discípulos. Se nós lermos apenas esse trecho do Evangelho, né, nós podemos ter uma interpretação equivocada, acreditando que Jesus estaria renegando a sua família biológica. Mas, muito ao contrário, ao afirmar isso, né, Jesus de forma alguma está renegando a sua mãe e seus irmãos. Né? Ele está ampliando para nós o conceito que nós temos de família. Segundo Emmanuel, na questão 342 do livro Consolador, essa resposta de Jesus é um incitamento à edificação da fraternidade universal. Então, se pensarmos que somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, e que estamos aqui ligados por laços, por afinidade ou também por antipatias, né? Essa família é muito mais extensa do que a família corporal. Então, o Evangelho, nesse capítulo, ele também vai nos trazer, né, essa elucidação, que a família corporal é a família dos laços de sangue que nós temos nesse momento, mas a família espiritual, ela está para além da família corporal. A família espiritual, ela é unida através da simpatia e da comunhão de ideias. Essa família espiritual, ela tem laços mais duráveis e que se fortalecem e se purificam nas diversas migrações das almas quando encarnam. Então, essa família espiritual é muito maior do que a família corporal. Por que eu trouxe esse trecho do Evangelho e essa reflexão nesse momento? Porque nós podemos conhecer, né, muitas pessoas no nosso convívio que muitas vezes foram criadas, foram amadas, foram educadas não por seus pais biológicos, pelos seus avós, por tios, às vezes por alguém de uma família mais, da família extensa, mais um parente mais distante ainda, né? Temos também crianças, pessoas que foram adotadas por pessoas que resolveram assumir essa função divina da paternidade e da maternidade. Então, essas pessoas que assumem esse papel de pai e de mãe, mesmo não sendo pais e mães biológicos, né, são merecedoras de todo o devotamento que o mandamento nos ensina. Então, a doutrina espírita, ela nos convida a refletir sem julgar que tudo em nossa vida tem um porquê de ser daquela forma, né, de estar acontecendo daquela forma. Então, quando nós recebemos um corpo físico, né, dos nossos pais biológicos,
o Evangelho vai nos dizer que o corpo, ele deriva do corpo dos pais, mas o espírito não deriva do espírito, né? Então, quando nós recebemos esse corpo físico, toda a carga genética que nós vamos receber, ela foi escolhida com o auxílio da espiritualidade, para a definição das características que vamos precisar ter nesse momento e que serão necessárias para essa nossa etapa da evolução. Então, no livro Missionários da Luz, quando ele se refere à reencarnação de Segismundo, lá ele comenta um pouco, né, traz essa questão da espiritualidade que está auxiliando nesse mapeamento genético para o corpo, para o novo corpo de Segismundo. Então, nós temos toda uma espiritualidade trabalhando e nos amparando também. Isso foi possível, nós recebermos esse corpo, foi possível através de uma mãe, de um pai, de duas pessoas que fizeram uma escolha. Essa escolha pode ter parado no momento da fecundação, mas essa escolha também pode ter sido levada adiante por uma mãe com o amparo de um pai durante a gestação, ou muitas vezes apenas a mãe leva a gestação adiante. E através do livre-arbítrio, então, desses pais, livre-arbítrio que todos nós temos, eles também vão escolher se eles vão criar esse filho, se eles vão educar esse filho, se eles vão amar esse filho e de que forma que eles vão fazer isso, né? Através também do momento da evolução que eles se encontram. Então, essa é a questão sobre o nosso corpo biológico, sobre as nossas características biológicas. E no que se refere às nossas características morais, a questão 207A do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec também vai perguntar: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? E os espíritos vão responder: é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, muitas vezes, o filho é parecido com o pai ou com a mãe, não biologicamente, não por características físicas, mas por características morais, né? E também não é raro a gente ouvir pessoas que adotam crianças ou a família, alguém da família que assume essa função, né? E que às vezes nos dizem: olha, se fosse meu filho, não seria tão parecido comigo. Por quê? Então, essa questão está ampliando os nossos horizontes, para nos dizer que a família espiritual ela é muito maior, a que nós nos vinculamos, ela é muito maior do que a família corporal, pelos nossos laços de sangue, né? Então, mesmo que os nossos pais não tenham feito a melhor escolha sob o nosso ponto de vista, então a gente precisa pensar sobre isso. Por que o nosso ponto de vista? Porque nós temos um ponto de vista limitado, nós temos uma visão limitada dos fatos, do que nos acontece. Porque estando nós aqui na matéria, nós não conseguimos ver o todo e compreender o todo, né? Então a gente tem uma visão limitada. Então, mesmo que, sob o nosso ponto de vista, eles não tenham feito a melhor escolha, né? Nós devemos ser gratos pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos encarnados, de estarmos nessa escola da vida. Nós sabemos que o planeta Terra ele é habitado por bilhões de espíritos. Uma parte em que está encarnada, mas a maior parte está desencarnada. E está esperando uma chance, uma oportunidade para encarnar, para poder aprender mais nessa escola. Então, nós estamos aqui nesse momento e devemos ser gratos aos nossos pais, aqueles que nos deram a vida, por isso, né? E mais ainda, para aqueles que nos cuidaram, desempenhando essa função com carinho, com zelo ou da forma que puder. Então, o Evangelho, Joana de Ângeles, no livro ainda Constelação Familiar, ela vai nos dizer que os filhos devem aos pais, mesmo quando esses não conseguem desincumbir-se de maneira feliz o compromisso abraçado, gratidão e respeito pela oportunidade abençoada do renascimento no corpo físico, no lar, de que necessitam para evoluir. Então, é importante isso que Joana de Ângeles nos está nos dizendo.
Ela está afirmando aqui que nós estamos no corpo físico que precisamos e estamos no lar que precisamos para a nossa evolução. Então, novamente, nada é ao acaso. Agora eu gostaria de ler para vocês uma história intitulada Apenas um Filho. Essa história foi retirada do Momento Espírita e foi publicada em março de 2015. Na aldeia, era comum se encontrarem as mulheres na praça, em torno do poço que servia a comunidade. Era o momento em que elas faziam pequena pausa em seus tantos afazeres, aproveitando para trocarem ideias, conversarem a respeito das novidades, que afinal naquela localidade não eram muitas. Naquela manhã, encontraram-se 3 mulheres ao lado do poço, e enquanto retiravam a água e enchiam seus potes com o precioso líquido, puseram-se a conversar. Falou a primeira. Meu filho é muito forte, corre, pula. É com alegria que o vejo disputando corrida com outros meninos e vencer a todos. A segunda disse logo em seguida: O meu filho canta como os passarinhos. Acorda pela manhã e canta. Conhece belas canções e enche de harmonia os meus ouvidos. E porque a terceira mulher permanecesse em silêncio enquanto despejava a água do poço, um homem que as observava perguntou: Você não tem filhos? A jovem olhou para ele e respondeu com delicadeza: Tenho um menino, mas ele é um menino normal, como todas as outras crianças. Com seus potes cheios de água, as 3 mulheres foram caminhando, de retorno aos seus lares. No meio do caminho, pararam para descansar, e o homem sentou-se ao lado delas. Passados poucos minutos, elas viram seus filhos vindo ao seu encontro. O primeiro vinha pulando pequenos obstáculos pelo caminho e correndo. Notava-se-lhe a vivacidade e a agilidade. O segundo vinha cantando uma linda canção e a sua voz soava pelo caminho de forma encantadora. O terceiro simplesmente vinha andando, mas ao ver sua mãe, foi em sua direção e a abraçou, com especial carinho, como quem lhe desejasse transmitir energias renovadas. Depois abaixou-se, pegou seu pote cheio de água e foi andando rumo à sua casa. Nesse momento, as 3 mulheres se voltaram para o homem que continuava sentado à beira do caminho e lhes indagaram: E então, o que o senhor achou dos nossos filhos? O homem levantou-se, demonstrando que prosseguiria seu caminho, e respondeu de forma sábia: Realmente, eu acabei de ver 3 meninos, mas vi apenas um filho. Então, com essa história, né, que também nos traz uma reflexão importante, gostaria agora de conversar um pouquinho mais sobre o termo honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, o Evangelho, ele vai nos dizer que o termo honrai, ele encerra um dever a mais para com os nossos pais, que é o dever da piedade filial. Quis Deus nos mostrar que ao amor devemos juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao nosso próximo em geral. Então, para além de sermos gratos pela vida que nós recebemos de nossos pais, pelos cuidados que os nossos pais ou aqueles que assumiram a função de pais despenderam para conosco durante a nossa vida até o presente momento, o dever da piedade filial nos chama atenção para outras coisas, né? Para o respeito. Nós vivemos em uma sociedade em que passou de um extremo ao outro com relação ao respeito. Então, antigamente, né, a gente via que muitos filhos, eles respeitavam os pais porque tinham medo, através do medo, que as famílias eram bastante autoritárias, né? Hoje, muitas famílias, elas assumiram um papel, uma visão mais permissiva na educação.
E a permissividade, ela tem gerado falta de respeito. Então, sobre o respeito, é importante nós pensarmos como é que nós estamos nos dirigindo aos nossos pais. Quando nós não concordamos com alguma ideia, ou temos alguma divergência de ideia ou de opinião sobre alguma coisa, como é que nós conversamos com eles diariamente? Que forma que nós estamos tratando eles? Estamos respeitando eles enquanto pessoas, enquanto espíritos, né? Outro item que a piedade filial nos chama a atenção é realmente sobre a atenção que estamos dedicando aos nossos pais. Então, nesse momento de pandemia, em que muitos de nós às vezes estamos distantes do nosso pai e da nossa mãe, em função do isolamento, né? Como é que nós estamos dando atenção para eles? Nós estamos telefonando, nós estamos mandando uma mensagem, perguntando como é que estão, fazendo uma chamada de vídeo, ou que outras formas nós estamos nos comunicando, né, para dar essa atenção, principalmente essa atenção moral. Se eles estão próximos de nós, no mesmo lar que nós, ou próximos de nós estamos dando a atenção que eles merecem, a atenção de que eles precisam, né? E ainda o dever da piedade filial, ele vem nos dizer, o Evangelho vem nos dizer, que nós devemos exercer a caridade para com os nossos pais de forma mais rigorosa do que exercemos com o nosso próximo em geral. E a caridade, né, ela é bastante abrangente. É uma virtude que nós precisamos desenvolver também em nós, né, e refletir se nós estamos sendo benevolentes com os nossos pais. Então, a benevolência, ela, ela vai para além do cuidado material, né, com as necessidades materiais. Mas isso também é importante. Nós estamos dando atenção, dando o necessário, dando aquilo que eles precisam materialmente, fazendo tudo o que é possível para nós fazermos, para que eles tenham bem-estar, para que sejam bem alimentados, para que estejam bem acomodados, né? Estamos fazendo essa benevolência material, estamos sendo benevolentes moralmente, afetivamente, né? Estamos tratando eles com carinho, com atenção, demonstrando o nosso sentimento, né, de amor, de cuidado. Então, a caridade, ela vem nos dizer que nós devemos fazer ao nosso próximo tudo aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Então, quando nós estivermos na idade que nossos pais estão, né, a maioria, se somos adultos, a maioria já deve estar ingressando na velhice, né? Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Estamos fazendo o que é possível e o melhor de nós nesse sentido? A caridade também nos ensina a sermos indulgentes. Então, não nos cabe julgar os atos dos nossos pais, não nos cabe julgar a forma que eles nos educaram, né, dentro das possibilidades que eles tiveram, porque quem sabe, se nós estivéssemos no lugar deles, na trajetória espiritual que eles tiveram, né? Quem sabe se nós não faríamos a mesma coisa, da mesma forma, ou até mesmo pior? É importante a gente pensar também que o Evangelho vai nos dizer que aquilo que nós julgamos no nosso próximo, muitas vezes é aquilo que está dentro de nós. É aquilo que nós também temos dentro de nós. Então, quem sabe nós não estamos repetindo aquilo que nós tanto julgamos em nossos pais, mesmo que de forma inconscientemente, né? De forma inconsciente através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. Então, será que nós também não estamos agindo da forma que nós estamos julgando eles? O Evangelho vai nos dizer que alguns pais é certo que descuram dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a esses censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Então, pensando que nós vivemos uma relação, que a nossa família não é ao acaso, que foi programada na espiritualidade já, né? Então, talvez, se nós
não fomos educados da melhor forma, ou criados, ou cuidados da melhor forma, ou da forma que nós acreditávamos que fosse a melhor, né? Talvez nós estejamos colhendo frutos de uma plantação feita em outro momento. Já que nada é o acaso, talvez a gente esteja agora colhendo esses frutos. Será que nós já não cometemos crimes para com nossos pais, ou tivemos atitudes mais graves ainda no passado? Não podemos nos vitimizar, porque nada é ao acaso. Também a caridade vai nos ensinar sobre o perdão, para que possamos trabalhar em nós o perdão pelos agravos da nossa família, pelos agravos dos espíritos que hoje se encontram na função de nosso pai e de nossa mãe. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos passíveis de cometer erros. E Jesus nos ensinou a perdoar quantas vezes fosse preciso o nosso próximo. Visto que, como o Evangelho nos diz, que não podemos amar o próximo se não amarmos ao nosso pai e à nossa mãe, nós precisamos trabalhar o perdão. Não é uma tarefa fácil. Perdoar não é fácil. Mas, quando nós tomamos consciência da sua importância, da importância do perdão, e nos direcionamos com vontade para tal, é um passo, é um início, em que nós precisamos nos predispor a isso. Se nós não vamos conseguir amar o nosso próximo, se nós temos alguma coisa, ainda algum conflito em relação ao nosso pai e nossa mãe, as nossas outras relações vão ser mais difíceis. Então, para que a gente possa se relacionar e viver em plenitude com todas as pessoas, com todos os outros próximos, nós precisamos trabalhar o amor e o perdão dentro de nós. E é importante também que a gente não esqueça que o pensamento e a oração, eles nos unem a todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, se porventura os nossos pais ou um de nossos pais já se encontra no plano espiritual, nós podemos nos unir a eles, nós podemos nos conectar a eles através do nosso pensamento, através da nossa oração. E nessa oração, nós podemos agradecer por tudo que eles fizeram por nós podemos pedir perdão, nós podemos pedir desculpas pelas nossas falhas enquanto filhos. Então, se não fomos o filho que precisaríamos ter sido, nós podemos pedir desculpas, nós devemos pedir perdão. E também nos libertar da culpa que pode estar dentro de nós. A culpa, ela é um sentimento que ela nos encaminha para a tomada de consciência. A partir do momento que tomamos consciência que não fizemos o que deveríamos fazer, precisamos nos responsabilizar pelos atos a partir de então. Então, a oração, ela é um poderoso recurso para que a gente peça perdão. E também para que a gente perdoe a eles. E se os nossos pais estão ainda entre nós, estão ainda encarnados juntos de nós, próximos de nós, que nós possamos aproveitar então essa oportunidade e cumprir da melhor forma o nosso dever e o nosso papel enquanto filhos, tendo todos esses ensinamentos que o Evangelho nos traz. Joana de Ângeles vai nos dizer que ser filho é uma oportunidade de aprendizagem para se tornar genitor. Então, ser filho é uma aprendizagem para que a gente possa se tornar pai ou mãe depois. Através dos exemplos, nossos pais nos ensinam. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E os espíritos vão nos dizer: uma recrudescência do egoísmo. Então, para que a gente não deixe esse vício, o egoísmo, tomar conta de nós, que nós aprendamos e que nos esforcemos para trabalhar o amor ao próximo. O amor por nós, pelo nosso próximo, o amor a Deus e principalmente o amor aos nossos pais. No livro Depois da Morte, Leon Denis afirma que o amor é a potência divina que liga os universos,
governa-os e fecunda. O amor é o olhar de Deus. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação da alma de uma força que nos eleva acima da matéria, unindo todos os seres e despertando em nós a felicidade íntima, que se afasta extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. Amar é sentir-se, é viver em todos e por todos, é consagrar-se ao sacrifício até a morte, em benefício de uma causa ou de um ser. Se quiserdes saber o que é amar, considerai os grandes vultos da humanidade e, acima de todos eles, o Cristo, o amor encarnado. O Cristo para quem o amor era toda a moral e toda a religião. Então, Jesus, ele nos ensinou, ele foi o nosso mestre, ele foi o nosso guia. E nós temos o seu evangelho como um guia material, né? Para que nós possamos ali parar, refletir, ler, aprender, tomar conhecimento dos seus ensinamentos. E esse guia é para o nosso melhoramento individual, para o nosso melhoramento coletivo. É um guia para nos servir de conforto, de acalento, né? Para que possamos aprender a amar. E o Evangelho no Lar é um recurso que nós temos, né? Que possamos fazer o Evangelho no lar, junto com a nossa família, ter esse momento de oração em família, para que Jesus possa nos iluminar e nos guiar. E para que possamos, nesses momentos em que estamos mais com a nossa família, né? E depois também, quando tudo isso passar, fortalecer os nossos laços, aparar aquelas arestas, diminuir as dificuldades de relacionamento que estamos tendo, né? Que possamos superar, que possamos aproveitar esse momento, através, né, desse precioso recurso que é o Evangelho no lar. Então, para a noite de hoje, eu gostaria de trazer essas reflexões. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui junto a vocês, unidos através de pensamento e aprendendo também, né? Porque sempre quando falamos, o nosso ouvido mais próximo é o nosso mesmo, né? E também estamos aprendendo, refletindo sobre essa importante missão e função que temos enquanto filhos, né? Então, agora vamos nos encaminhar para a oração final. Agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, aos nossos espíritos amigos, pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos em oração, em reflexão, em estudo. Queremos pedir-te, ó Deus, para que irradie a tua luz divina em nossos corações e para dentro dos lares e das famílias de todos que estão aqui, intuídos no propósito de aprender e de se melhorar. Obrigada, ó Pai, por tudo. Obrigada, ó Pai, pelo amparo diário. Que tu possas continuar nos auxiliando diante as dificuldades que encontramos em nosso dia a dia. Te pedimos, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja.